Então, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente está encerrando, né, o treinamento e preparei para a gente fazer uma carta de controle aqui no Excel, que é bem trabalhosa, mas realmente você consolida os conhecimentos. A gente, muitos já sabem, né, que a gente vai relembrando. Na verdade, como eu coloquei para vocês, quando eu fiz o mestrado com o professor Manuel Cardoso, ele falou uma coisa que é interessante. Quando você tem um conhecimento latente, e quando você vê aquilo que você já utilizou em algum momento, aquilo ali volta, retoma, né, aquele conhecimento, fica lá no fundo da memória, aquilo vem, e aí você passa já a praticar, porque o cérebro é um músculo, né? Segundo os entendidos no assunto, a gente tem que estar praticando, né? E para que a gente possa estar evoluindo, aprendendo os recursos, aplicando nossos conhecimentos, aprendendo mais, conhecendo mais, é importante. Eu vou botar um vídeo bem curtinho sobre comprometimento, aí para dar uma entrada, aí a gente dá uma olhada rapidamente nos conceitos e vai direto para a carta no Excel. Ver uma pronta e depois começar do zero para que a gente possa estar vendo passo a passo, né? É o tempo que o pessoal ainda, já tem bastante gente, falta mais ou menos mais 5 ou 6 pessoas, a gente tinha 29 pessoas, né? O pessoal tem participado mesmo, é uma coisa nova para todo mundo, né? Porque uma coisa você dá aula, é interessante, quando você dá aula presencial, evidentemente que a interação é maior, né? Mas é um novo normal, isso a gente tem que se adaptando e tem que criar alternativa, né? Nos próximos treinamentos eu vou ter que criar outras formas de interagir, comprar uma câmera que fique externa do notebook e colocar um quadro lá atrás e um microfone de lapela e tal, e fazer como se fosse uma sala de aula, mesmo você dando sol. É como a gente vê nos vídeos profissionais. Então, o profissional ele realmente tem que se adaptar aos novos momentos, né? Aos novos tempos, esperando que isso passe, né? E vai passar, porque a gente comentou, está tendo um esforço grande, né? Tirando a politização que acaba atrapalhando, mas a gente vê que o negócio está caminhando. Então, bora ver aqui já está pronto lá um vídeo. O nome do vídeo é Comprometimento. Não é aqui. Agora já está ok. Possível que a internet esteja. Então, só uma vez, senão a gente vai entrar direto na carta mesmo.
Olá, você sabe qual é a característica entre as pessoas que conquistam ótimos resultados no contexto profissional e aquelas que raramente saem do lugar? São várias as respostas que respondem a esta pergunta. Por exemplo, entusiasmo, competência, persistência, conhecimento, treinamento e etc. Mas hoje eu quero destacar uma das principais características daqueles que se destacam e conquistam muito mais: o comprometimento. Se perguntarmos para as pessoas se elas são comprometidas no trabalho ou comprometidas com aquilo que elas pretendem alcançar em suas vidas, a maioria vai responder sim. Porém, comprometimento não é da boca para fora. Não basta apenas você dizer que é comprometido, pois comprometimento é engajamento, é atitude. As pessoas descomprometidas, elas não se preocupam com os detalhes daquilo que elas fazem. Como? Elas pensam, tô nem aí. E quando executam alguma tarefa, a tarefa sai do jeito, vai assim mesmo. As pessoas comprometidas, elas terminam aquilo que elas começam. Um profissional comprometido, ele age ao invés de ficar reclamando. Eles se destacam pelo empenho e pela dedicação. É claro que comprometimento é uma via de mão dupla. A empresa deve se comprometer com os colaboradores e os colaboradores devem se comprometer com a empresa. Mesmo assim, o comprometimento tem que nascer dentro de você, da sua motivação interna. Mesmo que os fatores externos não sejam favoráveis, cumpra com a sua responsabilidade, pois comprometimento e responsabilidade andam juntos, são inseparáveis. Ninguém alcança algo de grandioso na vida se não se comprometer verdadeiramente com aquilo que se propõe a fazer. Então, faça como os vencedores. Comprometa-se. Deu para ver, pessoal, é um vídeo bem rápido, né? Mas bem objetivo que está sobre a questão do comprometimento, né? Compromisso que a pessoa tem em fazer a coisa da melhor forma, né? Então, hoje a gente vai concluir aqui rapidamente o slide que ficou e entrar na carta, né? Na verdade, o slide ele terminou, ficou só faltando mesmo aqui uns 3 slides. Só abrir aqui para a gente ver aqui na parte da terminologia, os conceitos. Isso aqui não é nem o... Então, só para lembrar aqui, tinha passado dar uma pincelada para entrar na carta direto. Exemplo de causas comuns, de variação, aqui acabou dando uma acelerada no final, né?
que são causas comuns. Variação da máquina, variação do operador, variação da ferramenta, problema de manutenção, variação das condições ambientais, variação do sistema. Variações especiais ocorrem por motivo claramente identificáveis e podem ser eliminados, né? As causas especiais alteram o parâmetro do processo, mede desvio padrão quando estão fora dos limites. Exemplo de causas especiais, variações na matéria-prima, erro de operação, imprecisão no ajuste, desgaste de ferramenta, dentre outras. Os benefícios do gráfico, né? Consegue distinguir causas comuns das causas especiais da variação, indica se o problema é local, merece atenção gerencial. Ao melhorar o processo, os gráficos que produzem aumento na porcentagem de produtos bons, diminui o retrabalho e sucata e diminui, consequentemente, o custo, aumenta a probabilidade de produtos aceitáveis, informações para melhoria, e aí as funções de cada departamento, né? Gerência, focar na organização, estabelecer um ambiente aberto, aplicar o CEP para promover o melhor entendimento das variações, a engenharia, focar na redução de variação através do planejamento de processo, novos projetos, mudança de design, planejamento de manufatura e montagem, dar suporte para que os funcionários envolvidos no processo façam o treinamento adequado. Às vezes, uma operação nova precisa, o treinamento on the job, né? O treinamento no local de trabalho. Manufatura, focar a organização da manufatura, na redução de variação, controlar número diferente de processo, impacto de processo, máquinas, ferramentas, etc. Incentivar e manter e treinar funcionário no uso do CEP e aplicar o CEP para entender a variação e estabilidade dos dados. Usar a análise do CEP para promover melhorias, não passar a responsabilidade pelas cartas para os operadores até que o processo esteja sob controle. O controle de qualidade tem que dar suporte ao treinamento, focar as pessoas na aplicação, ajudar na identificação das causas, assegurar que o uso correto das informações do programa de CEP esteja sendo corretamente utilizado. Eu vou passar todos esses slides, vou deixar aí no grupo para vocês, né? Quiser consultar. A produção deve estar treinada na aplicação do programa do CEP, ter entendimento de variação e estabilidade, está alerta, a comunicação é importante, né? Atualizar e manter, disponibilizar as cartas com a equipe responsável, aprender com as informações coletadas. E os gráficos, né? Gráfico X/R, que é média em amplitude, o X/S é média de desvio padrão, o gráfico X' é mediana em amplitude, gráfico de valores individuais. Hoje se usa muito mais o X/R e o desvio padrão, né? Mas o mais utilizado mesmo é o X/R, né? E aí, esses gráficos por atributo quase não se vê mais, que é proporção de não conforme, percentual. O outro é unidade não conforme. No mesmo produto, você pode ter 2 defeitos, né? Gráfico C de número de não conformidade por unidade, né? Desculpa, o NP, unidade não conforme. De cada 100, 10 deu defeito, mais 100, 5. Aí vai traçando aquela carta. O C, o número de não conformidade por unidade. Cada unidade pode ter um ou mais defeitos. E o U, taxa de não conformidade por unidade. Né? Então, agora a gente vai aqui o Excel. Vamos aqui. Tá ok aí, pessoal, o Excel? Tá ok, professor. Visível. Tá aparecendo o Excel? Tá aparecendo, Sim. professor. Então nós temos aqui, isso aqui está pronto, que eu fiz ontem, fiz hoje, né? E nós vamos fazer esse daqui agora, né? Aqui as fórmulas, né? Cálculo do limite superior, são aplicação de fórmula para calcular aqui essa média geral, etc., né? E aqui os gráficos,
né? Aqui nós temos o gráfico das médias e o gráfico das amplitudes, que é o X barra R. Ou o X barra, que é só a média, ou o X barra R, que é o gráfico da diferença das médias. E aqui você vai aqui no elementos de gráfico, de repente eu quero tirar essa tabela, para visualizar melhor, posso colocar, né? Linha de tendência, aí eu posso colocar também ou não o rótulo dos dados ali, a ver as medidas, enfim, né? Tem vários aí recursos. E aí nós vamos começar fazer aqui tem também a tabela do D2, né? Que é uma constante, que é de acordo com a amostra. A gente usa o D2 e o D3, porque o D2 é usado para o cálculo do limite superior e inferior das médias, e o D3 é para o cálculo limite superior e inferior da amplitude. Então, vamos começar aqui o gráfico. Planilha 3. Pegar aqui vamos dar aqui o copiar. Vamos criar aqui, inserir uma planilha. Colar aqui o cara. E aí nós vamos... Na verdade, nós vamos só apagar aqui, porque a gente já sabe que tem que ter esses dados, né? Aqui permanece, o gráfico sai. E as fórmulas ficam lá quando a gente for buscar para fazer os cálculos. Então, nós temos aqui 10 sequências, né, de amostra, cada amostra com... Tem que botar mais uma observação aqui, eu acho que eu acabei apagando aqui, não. O X5 é 61, deixa eu ver aqui. É aqui mesmo, X5, que faltou colocar. X5. Então, vamos lá. X5. Então, para calcular a média vai ser calculado de cada... A sequência vai pegar uma amostra por 5 observações. Então, digamos que nessa hora lá você vai pegar a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4 e a amostra 5, que vai anotando na folha de verificação. Estão acompanhando aí? Positivo, mestre. Aí a gente vai copiar aqui a média. Vai fazer a média aqui, né? Então, a média vai ser igual. Aí vai clicar aqui no cara. A média vai ser do C6 até o G6. Aí você vai puxando aqui, automaticamente ele vai tirando a média, certo? Aqui é a média das médias, que é o X barra, né? Soma todos esses caras aqui, a gente pode dar o del aqui, né? Então vem aqui, vai na soma, coloca a média e ele calcula. Média 60,94. Amplitude, como é que vai calcular a amplitude? A amplitude vai ser igual ao máximo menos o mínimo meu mouse está meio... Aí vem aqui, printa aí do X1 até o X5. Dá o Enter.
Opa, faltou isso, faltou fechar o parênteses. Mas está ok. Não, deu errado aqui, peraí. Acho que eu peguei a média. Até o G. Vamos lá, amplitude máximo. Que está esse parênteses aqui. Por que não deu certo? Peraí. Máximo menos função, né? Função máximo acho que o máximo de tudo isso aqui menos o mínimo para pegar aqui o maior volume, a maior medida aqui é 61,5. Para confirmar, 61,5 é o maior número aqui nessa primeira sequência, menos o menor número. O menor número é 58,5. 61,5 menos 58,5. 3, está certo. A amplitude vai ser o maior menos o menor aqui dessas amostras. Aí vem aqui, faz o mesmo trabalho, vem até o final, e aqui a gente tira a média da amplitude. Aí a gente vem calcular essa média aqui, a linha média vai ser igual ao 60,94. Então, isso aqui vai ser igual ao 60,94, que é a linha média, certo? O limite superior, para calcular o limite superior, o que é que a gente tem que fazer? Média geral aqui tinha dado até 60,95, mas enfim. Média igual ao 60,94. Constante ele permanece realmente porque é da fórmula, né? Aí nós vamos calcular o limite superior de controle. O limite superior de controle tem essa fórmula aqui. Vamos levar a fórmula aqui para a planilha. O que a planilha fala aqui? Limite superior de controle é a média mais 3 vezes o desvio padrão Vou pegar aqui a fórmula primeiro do desvio padrão, evidentemente. Desvio padrão, vem para cá, também, corrente deleta. Então, vamos calcular aqui o limite superior precisa do desvio padrão. Como a gente não tem um desvio padrão, vamos calcular o desvio padrão. O desvio padrão vai ser o seguinte, vai ser igual ao R dividido pelo D2, que é a constante da fórmula. Como nós estamos trabalhando aqui com tamanho de amostra 5, em cada observação, o D2 é 2,32. Então, uso ele aqui. Vamos formatar para ele ficar com 2 casas decimal. Vai ficar 1,72. Agora que nós temos desvio padrão, o N é 5, né, que de acordo aqui com a tabela de amostra, agora vamos calcular o limite superior. Então, o limite superior do X barra vai ser igual a média das médias,
mais 3 vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. Fecha aqui o parênteses, dá o enter e nós temos aí o limite superior, 63,25. Correto? Aí vamos calcular, aqui já está, é mesmo, o limite do x barra, a linha média, é a mesma média geral. Aí vamos calcular agora aqui o limite inferior de controle. O limite inferior, vamos pegar aqui a fórmula, é a mesma fórmula, só muda o sinal. Aqui, vamos levar aqui para a planilha, colocar aqui do lado. Aqui a diferença. O superior ele soma com 3 vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada, e o inferior ele diminui. Então, o limite inferior vai ser igual a média menos 3 vezes. Só que eu não estou fazendo nada, só botando aqui, só falando. Limite inferior é igual. É igual. Por que não está dando isso aqui? Limite inferior. É igual a média menos 3 vezes o desvio padrão dividido pela raiz do n, porque quando dá aqui o comando tem que pegar a função raiz do n, fecha o parênteses e dá o enter. Então, o nosso limite inferior do gráfico vai ser 58,63. Aí nós vamos calcular Vamos calcular agora vou botar esse aqui em maiúsculo. Vamos calcular agora o limite superior da amplitude. Qual é a fórmula do limite superior da amplitude? Aqui pode tirar, que a gente já usou, né? É lógico que, evidentemente, nos softwares, eles calculam automaticamente, mas é bom de saber o conceito, né? Então, o limite superior do R, aqui a fórmula. Vamos levar para lá. Ele é até mais fácil. Então, o que diz aqui? É igual ao R barra, que é o 4, que é a média das médias da amplitude, mais 3 vezes D3, que é a constante, vezes o desvio padrão. Então, nós temos aí 8,46. O limite inferior é 4, o limite médio da amplitude é a mesma média, né, que é o R barra. Vamos calcular o limite inferior. Então, o limite inferior, vou pegar aqui a fórmula. Colocar aqui do lado. A diferença que muda é que ele é menor. É o R mais tudo isso, e aqui é o R menos tudo isso. Então, aqui diz o seguinte, vai ser igual ao R, que é 4, menos 3, vezes o D3, vezes o desvio padrão. Aí os professores ensinaram, e
e como a carta de controle não pode ter o limite inferior negativo, aqui vai considerar como zero, né? Então, a gente vem plotar aqui. Então, vamos colocar aqui no gráfico. Limite superior da amplitude vai ser igual a 8,46. O limite médio vai ser igual a 4. E o limite inferior vai ser igual a 0. Aí vamos agora repetir toda essa numeração aqui. Mesmo número. Eu tentei puxar, mas ele... Olha que ele não colabora. Vamos lá. Não sei porque tem hora que esse Excel aqui, ele não... Aí, ó. Mesma coisa do limite inferior. Agora, no limite superior R. Bora botar aqui no limite médio 4. Então, aqui está calculado os nossos valores, né? Até que ia demorar mais, mas foi até rápido. Então, vamos agora aqui. Para a gente calcular o gráfico X barra, que é a média, o que a gente vai fazer? Vai pintar aqui a média, dá o Ctrl, aí pega o limite superior, a média, e o limite inferior. Vai aqui em inserir gráfico, e aqui está o gráfico desse processo. Está aqui embaixo. Então, aqui está aqui, pessoal, a média. Qual foi a média? 60,94. Aqui, se a gente for mudar a escala, a gente aprendeu aquele gráfico de dispersão, a gente pode entrar aqui e mudar a escala. Aqui está o limite superior, 63,25, né? Essa linha vermelha aqui, laranjada, né? E o limite inferior, 58,63. Se a gente quiser ver aqui aí o título do gráfico, né? Gráfico das médias. Se a gente quiser aqui colocar mais informações aqui, a tabela de dados, de uma certa forma, até facilita aqui a visualização, né? Aqui está a legenda. A média está em
em azul, o superior está em laranja, o limite, não, minta aqui, os pontos estão em azul, né? Cada ponto desse aqui, a média está em cinza, o limite superior próximo do vermelho, aqui o inferior está laranjado, é isso? E aqui está os pontos, ó. 62,5, aqui 61,9, aqui 60,94, aqui 59,7. Vocês estão vendo aí, pessoal? Cada ponto desse aqui, ó, vocês estão vendo? Cada ponto desse é observação, certo? Aqui é a média, né? Então, essa carta de controle aqui é o seguinte, ó. Esse ponto aqui, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto aqui, ele chegou próximo aqui do limite inferior. O limite inferior, a gente vai lá ver, é quanto? 58,63. E esse ponto aqui está com 50. Na verdade, ele está. Era para ter encostado aqui, né? 58. Não, minto. Está em 59, 59,3. Ele chegou, ele está mais ou menos aí 0,6 para chegar no limite inferior. O que é que eles sempre comentam no gráfico? A ideia do gráfico não é a ideia. O processo ele tem que funcionar com esses pontos aqui o mais próximo da média. Quando o processo está mais próximo da média, significa que está tendo pouca variabilidade. E nesse tipo aqui, ele está realmente dentro das especificações, né? Porque ele está ao limite superior, inferior e não tem nenhum ponto fora. Houve aqui no quarto ponto, chegou próximo do limite, depois o processo se estabilizou aqui, ficou os 4 próximos pontos próximo da média, depois deu uma descida, uma subida, mas o processo não pode ficar assim, ó. Saiu aqui embaixo, foi lá para cima, depois subiu mais ainda, aí baixou muito, né? Então, se esse processo ficar aqui, se em vez de 10 amostras, a gente colocar 20, pode haver uma probabilidade dele sair fora de controle, correto? Porque se ele começa a variar muito, olha ele está aqui embaixo, olha que está aqui em cima, se tiver 4 pontos ou 3 pontos próximo aqui, 3 pontos embaixo da média e 3 acima da média, já é uma tendência que o processo está variando. No caso, para fazer o gráfico da amplitude, é o mesmo procedimento. Vem aqui na amplitude, clica na média da amplitude, dá o Ctrl, aí printa aqui, limite superior, a média e o limite inferior. Aí vai aqui inserir gráfico, e aí nós temos aqui o gráfico das amplitudes. Tá dando bem para acompanhar, pessoal? Aí coloca aqui a tabela de dados, e nós temos aqui o gráfico das amplitudes. Então, aqui no gráfico das amplitudes, a média é 4, o limite superior é 8 e o limite inferior é 0, né? Que deu negativo, a gente considera como 0.
Meu som está ligado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, pessoal? Estamos sim, professor. Ah, tá ok. Tá dando para ver direitinho o gráfico, né? Sim, mestre, estão lhe ouvindo. Então, vocês viram aí que ele é um pouco trabalhoso, né? Mas eu pensei até que ia demorar bastante tempo, mas realmente foi o que a gente tem que levar sempre aí os pontos de atenção, né? Se a gente fosse fazer um fluxograma de processo, como elaborar um gráfico no Excel, a gente ia traçar lá o início do processo, abrir o Excel, depois construir a tabela, digitar os dados da tabela, tirar a média das amostras, depois tirar a amplitude, depois tirar a média das amplitudes, calcular o limite superior do x barra, o limite inferior, já que a média ela é igual à própria média, né? Calcular o limite superior da amplitude, calcular o limite inferior da amplitude e criar a média, né? Depois printar a média, limite superior com a linha média, seria printar a média das amostras com o limite superior mais a média das médias e o limite inferior. Por que ele pega a média das médias e as médias das amostras? Porque aí o que ele vai fazer? Quando ele pega essa média, ele traça a linha da média, certo? E quando ele pega a média das amostras, é os pontos que vão estar printados no gráfico, certo? O 60,94, quase 61, essa linha média. Tá aqui, ó. A gente clica aqui, a gente vê aqui que o valor é 60,94. E esses pontos aqui é os pontos médios, tá aqui. Quando a gente clica aqui neles, a gente vê que aparece ali, ó, né? Por isso que tem que pegar. Pode falar. Por isso que tem que pegar a média das amostras, a média geral e o limite superior e inferior para poder o gráfico apresentar dessa forma, né? Que é o mesmo procedimento do salvar aqui. Agora a gente vai ver aqui no Minitab. Vou tirar daqui. Então vamos lá aqui no... Primeiro colocar aqui o Minitab agora. O Minitab, pessoal, ele tem um curso específico, né? Então, tem que mandar, não sei se ainda tem, mas normalmente quando vinha o pessoal da BVQI, ele oferecia, né? Ele é muito complexo, realmente, mas é uma ferramenta fantástica, né? Tem muito mais recursos que o Excel, porque já é uma coisa mais direcionada para a estatística, né? Então, não sei que eu não domino, né? Bem pouco, mas para a gente ver aí como ele se comporta, porque, na verdade, nesse caso aqui, ó, está mostrando aí o Minitab? Então, o exemplo é o seguinte: a gente quer fazer uma carta de controle aqui para ver os valores, a média. Aqui nós temos a máquina 1, só tem uma máquina, a máquina 1. Primeira hora, tirou 2 peças, foi medida aqui 10,5. Ele automaticamente vai calcular a média. Não vai ser preciso a gente printar fazer nenhuma coluna de média, nem de desvio, nem nada. O sistema dele mesmo já calcula. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Eu venho aqui, estatística, carta de controle, carta de variável para subgrupo, aí dou X barra R, ele já abre aqui, ó. Aí ele já puxa automaticamente as 4 colunas. Então, o que eu quero
que é que eu quero verificar aqui? Medir a média, a medida, no caso. Quero ver a variação da medida. O tamanho do subgrupo. Eu estou pegando 2 amostras a cada hora que eu vou lá, né? Aí eu venho aqui. Opa, peraí. Aí ele está calculando aqui, ó. Aí o que ele fez? Ele já construiu a carta. Aí eu venho aqui do lado, eu vou botar aqui, ó, enviar para o PowerPoint. Ele vai abrir lá no PowerPoint ou no Word, né? Essa versão que eu tenho é antiga, então lá aquele lá que o cara aparece no Excel, no YouTube, ele já abre direto. Vamos lá ver como é que aparece aqui o gráfico. X/R. Para ver se ele abriu aqui no... Aí vou ter que tirar aqui e colocar né, essa versão, ela é... Vocês viram lá? Agora eu vou abrir aqui, ele enviou o gráfico, o PowerPoint. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Agora sim. Né? Aquelas medidas que a gente colocou, máquina, hora, peça, quantidade de amostra, aí o que ele faz? Ele calcula a média automaticamente, ele calcula o limite superior e o limite inferior. E as amostras aqui, ó, tá vendo? São 5 amostras, né? Porque a cada hora lá você puxa da máquina 1 e ele faz o X/R e a amplitude. Tá vendo aqui, ó? A média, os pontos da média e a amplitude aqui, ó. Esse processo aqui, ele está mais próximo da média aqui. É um processo que a gente vê que ele está bem controlado, né? Você consegue ver aqui que ele está próximo, apesar de estar abaixo da média, mas ele está próximo. Ele não está tendo muita variação. Aqui no primeiro ponto deu 10,6, segundo mais ou menos 10,3, depois 10,3, 10,28 aproximadamente, né? A média é 10,34. A amplitude aqui deu primeiro 0,20, aqui deu aproximadamente 0,15, aí aqui deu 0,25, né? Você vê que aqui deu em cima da média 2 pontos. Então, são processos que estão... Aí, aqui, já foi um outro... Quando há uma variação, né? No caso aqui Quando eu botei lá 3 máquinas para ver a medida 2, a medida 2 da máquina, aqui é o seguinte, vou voltar para lá de novo. Vou sair daqui, vou colocar o Minitab de novo. Então, nesse caso aqui, ó, aqui, por exemplo, máquina 1, máquina 2. Máquina 1, máquina 2. Às vezes você tem 2 máquinas para fazer a mesma operação, né? Similar, porque o gargalo, normalmente, às vezes, geralmente o gargalo acaba sendo máquina, né? Porque a máquina ela tem uma capacidade X de trabalho. Então, quando é mão de obra, você bota lá, dobra o posto, divide a operação, bota 2 pessoas, faz o balanceamento. Mas quando é máquina é difícil. Ou você coloca em turno separado, ou então tem que ter 2 máquinas fazer a mesma operação. Aí aqui,
Na primeira hora, segunda hora, ele vai tirar 3 peças. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Medida 2. Quer fazer igual a Excel, mas não é. Tem que botar mesmo, copiar e colar, senão ele não reconhece. Mas tudo é prática, né? Aí aqui a mesma coisa, vai lá, estatística, carta de controle, subgrupo X/R. Aí medida 1, duas vezes já estava lá a primeira medida. Medida 2 e medida 3. Total de subgrupos são 3 amostras. E ele vem aqui e vai calcular uma nova carta. Então ele vai aqui, botar aqui enviar por Word, porque está. Acho que aquele PowerPoint já está. Ele deve estar abrindo no mesmo PowerPoint. Vou ver se ele está abrindo aqui no outro PowerPoint. Três, 2, 1. Deixa eu observar aqui. Já, então ele está abrindo aqui. Vamos lá agora para o PowerPoint. Tá aqui, ele abriu aqui. 3, o 2, 3, o 2 e o 1. Então, por que ele abriu aqui, pessoal, no final? Tu vê que ele veio no limite superior, até na terceira amostra, ele permaneceu em torno de 10,7, e quando a última amostra, se você for olhar na tabela, tem um ponto que foi 11, né? Então, o limite superior, ele calculou até um perfil do processo, até uma parte do processo, ele aumentou o limite superior nesse ponto, né? Isso baseado numa amostra, né? O que pode estar acontecendo? No caso aí, a gente verifica que ele aumentou o limite superior, mas, na verdade, esse ponto ele está fora, né? Ele está aqui, 11, né? Ele calculou o limite superior em 10,93, porque o que ele fez? Ele usou toda aquela fórmula lá que a gente já viu, que é o limite superior, vezes 3 vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada da amostra, né? O que a gente pode chegar aqui à conclusão do Minitab, né? O Minitab, ele é um software mais específico, né? Ele não precisa que a gente crie as colunas, etc., né? Se alimenta os dados e ele faz o traçado lá das cartas, né? Aqui o processo está
como não houve variações, porque o que acontece? Normalmente no processo, que a gente bota aleatoriamente, aí acaba influenciando nisso aqui, né? Mas num processo normal, quando a gente identificar um ponto desse fora, a gente vai observar que aquela amostra já é uma causa especial. Está dando tudo 10.8, 10.2, 10.5, 10.3, 10.2, 10.5, tem uma amostra que é 11, houve algum problema, né? Ele já verifica aqui. Então, se o militar constrói um gráfico aqui dessa forma, você vê aqui que ele aumentou, ele mesmo, a máquina, o software, né? Aumentou o limite, é porque houve um ponto fora da curva aí, né? Mas é evidente que o uso do Excel, ele é muito importante, né, pessoal? A gente consegue fazer aí, construir, né? E nessa construção você aprende, né? Você vai aprendendo. Se você mudar aqui, qualquer mudança aqui vamos botar aqui, 32, ó, ele já afeta tudo. Tá vendo aqui, ó? Olha como ficou aqui o gráfico da amplitude aqui. Vocês estão vendo? Já veio aqui no gráfico das médias, caiu lá para baixo esse ponto. O processo está... Aquilo que eu estava falando do Minitab. O Minitab, ele automaticamente ele abre o range para poder caber ali dentro. Aqui não, ó. Você vê que o ponto já fica logo fora. Se eu botar aqui 85, ó, o ponto vai ficar acima do limite superior. Vocês estão percebendo aí, pessoal? Então, se você faz uma carta aqui e mantém isso no sistema, no Excel mesmo, na rede, né? Cria uma pasta, né? E bota aí num drive, né, onde as pessoas possam estar... Porque o Excel é limitado, você pode fazer aí 1000 cartas nessa daí. Então, você pode deixar isso aqui já tudo esquematizado, né? O cara vem aqui, faz esse cálculo da média do R barra aqui, que tem que colocar aqui nesse caso, né? Já deixa tudo aqui configurado, e aí você vem só colocando aqui a amostra. Se botar aqui 10, ele vai cair lá para o limite inferior. Olha aí, ó. Fechou aí o range, né? Então, o gráfico normal é isso aí. Então, a gente percebe que o processo está sob controle, como um dos autores colocaram aí no vídeo, que quando a média está, os pontos, as observações encontradas, está tudo próximo da média. E fique bem claro o seguinte, a média que o gráfico coloca aqui é a média das médias. E o que a gente vai anotar aqui é a média das amostras. A gente podia aqui colocar só a amostra. Como nós colocamos aqui, se em vez de ter essa média aqui, dessas 5 amostras, a gente podia colocar só a própria observação. Olha, eu não quero fazer 5 pontos, eu quero fazer 3, né? Que aqui ele faz, ó, pelo menos pelo gráfico aqui do tamanho da amostra, essa constante, ela determina que pelo menos tem que ter 2 amostras, né? Então, se a gente baixar aqui para 2 amostras, vai alterar tudo isso aqui, né? Porque, para ver aqui se ele vai automaticamente reconstruir aqui. Olha aí, né? Você vai ter um processo aí todo fora do esquadro, né? Deu para entender, pessoal? Deu para acompanhar aqui quando coloca no gráfico aqui a tabela de dados, fica mais... Você consegue visualizar melhor, né? Você consegue ver aqui, por exemplo, a média, que é os pontos, 59,7, as observações, na verdade. Limite superior, limite inferior, é o mesmo para todas. Limite inferior e a média, que é o que tem que estar próximo da média, que é a mesma coisa da amplitude.
que vocês acharam aí, pessoal? Realmente o Marcos colocou aqui, é complexo, realmente, né? O que acontece, né? Ele é trabalhoso, o CEP sempre foi trabalhoso. Antes tinha uma carta quadriculada, né? E você colocava na máquina um papel quadriculado, e aí você vai lá e vai plotando lá na hora. Deu um problema, você vai lá e anota. Eu vou ver aqui fazer um outro aqui, mas não, a gente não vai entrar, não vai chegar a fazer, a gente vai só para mostrar aqui, renomear, seria. Por exemplo, normalmente, você vai lá aqui no eixo, aqui, 7 horas, 8 horas, vocês estão vendo? 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas. O turno começa das 7 às 15, né? Vamos botar aqui, 7 às 15. Formatar a hora. Sete. Horas. Vamos colocar aqui convencionalmente mesmo. Então, antes tinha um formulário aí aqui seria hora.
normalmente o formulário seria mais ou menos assim, né? Então, você vem aqui, uma carta manual. Existe ainda empresas que trabalham dessa forma. Então, você vai aqui, 7 horas estava em 90 graus, 98. 8 horas, 99. 9 horas, o cara passa lá, 98,5. 10 horas, você vai lá e está em 98. 11 horas, 99,5. Porque, tipo assim, 11 horas o equipamento começa a trabalhar, realmente ele tem uma variação. Ele aquece mais, o sistema de refrigeração da empresa também não consegue manter há uma variação do ar-condicionado. A não ser quando você tem dentro do estoque um controle de material, né, que você tem que ter lá um, um sistema para manter temperatura de 20 graus para evitar ambiente controlado, né? Aí 12 horas aqui ele chega a 99,7, se mantém aqui no... Teoricamente, aqui nesses horários aqui, eles dão uma aumentada, né? Então, o que o cara faz? O cara vai e traça um gráfico, né? Se eu consigo colocar inserir, não linhas, mas... Eu acabei colocando aqui separado só para identificar, né? Mas vamos tentar colocar ele no mesmo lugar para a gente pegar os dados. Colocar esse cara para cá. A gente consegue fazer um gráfico comum aqui. Então, a gente fez um gráfico aqui, ó. Concordo? Quando você coloca uma coisa no gráfico, ele fica mais visível, certo? Fica mais apresentável. Tabela de dados, ó. Uma coisa o cara pega, coloca no formulário, depois você passa para o software, né, para o Excel. Ó. Aí você consegue ver a visualização como é muito melhor. Então, você passou aí com esse gráfico, você observa que 7 horas, primeira medida aqui, estava em 98 graus. 8 estava em 98, 9 em 98,5. Você começa a ver que a partir da quinta hora houve um aumento de temperatura, né? E aí, se essa temperatura começa a afetar o processo, você tem como tomar ação, né? Está se mantendo. Se a gente for traçar um gráfico aqui, de 98 até... Aí teria que calcular uma série de coisas, limite superior, inferior, etc. Nós estamos colocando aqui um gráfico normal, né? Podia ser esse gráfico aqui, acompanhamento de temperatura. E depois seria utilizado para fazer o CEP, né? Porque aqui ninguém, nós estamos fazendo só observação do processo, né? Ninguém está vendo, ninguém está fazendo uma análise do CEP, né? Cadê a série 1? Olha aqui deixa eu ver se ele não criou ali tendência aqui.
Mas ele não está mostrando aqui a linha tracejada. Vamos aumentar aqui para ver que ele apareça. Aqui a tracejada, está vendo aqui, ó? Se a gente alterar aqui, cadê o... Vamos botar para cá. 95. Ele vai refletir no gráfico, está vendo aqui, ó? A vantagem de fazer no gráfico é que você observa aqui, ó. De repente, se é uma temperatura que tem que se manter estável, se é uma medida que tem que se manter estável, seja lá o que você vai medir, no gráfico você consegue visualizar melhor. Você mudou lá na tabela, ele automaticamente reflete aqui. 93. Olha aí. 93 aqui, ele já... Essa linha tracejada é uma linha de tendência, né? Que está muito próximo, não está tendo muita relevância. Mas o que a gente observa aqui, ó? Aqui embaixo é a hora, né? E aqui você tem as medidas, né? E conforme a medida varia, no gráfico consegue visualizar melhor. Ok? Então, pessoal, a carta de controle que a gente viu, né? Ela tem realmente, é muito relevante, é muito importante, né? Ela requer o CEP em si, essas ferramentas da qualidade, quando a gente trabalha a ferramenta, isso é uma introdução no modo geral, né? Porque o CEP ele tem um treinamento específico, ele requer construção de carta, né? Mas é uma coisa que você pode, baseado no que a gente já viu, já começar a buscar o conhecimento. A gente também tem que buscar. Se você pega uma noção, né? E você vai buscar esse conhecimento, com certeza você vai, por exemplo, a partir do momento que a gente vê esse recurso do Excel, vocês já vão poder fazer coisas aí na fábrica hoje que já tem, né? Se não tem, já eu vou mostrar aqui um exemplo aqui, por exemplo, como eu falei ontem, do controle de gasolina, seja lá o que for. Então, consumo de energia, a empresa pode fazer, né? Quanto a empresa consome de energia, quanto essa máquina ela consome de energia. Hoje tem as empresas buscam a redução de custo, né? Então, normalmente, esses trabalhos que tem de qualidade, esses projetos de Green Belt, Black Belt, né? Eles são importantes porque isso vai buscar ir a fundo, né? Eu vou fazer aqui, vou passar aqui um slide que está todas as ferramentas juntas, né? E depois eu vou passar um slide do MASP, que para vocês verem que a tratativa é igual, né? Cada caso, você vai, sempre começa do fluxo, olha, vamos trabalhar para reduzir o consumo de energia na empresa, né? Ou então para diminuir o retrabalho. Para diminuir o retrabalho, vai ter que começar com uma anotação simples, num papel, numa prancheta, e aí depois você vai anotar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Hoje deu 10 scrap, amanhã deu 20, depois deu 9, depois deu 3. Aí você começa a observar que tem dia da semana que está dando mais de manhã do que à noite, ou então está dando mais à noite do que de manhã. Aí você começa a estratificar o dado. Eu vou passar aqui o método e a análise, depois eu vou concluir com todas as ferramentas juntas. Isso aqui é super interessante. Só um minutinho aqui. Deixa eu puxar aqui. Onde é que está o... Só um minuto.
Achei. Então, vamos ver essa apresentação aqui. Isso aqui é ele está dentro das ferramentas. Na verdade, o MASP é uma metodologia de análise e solução de problema, né? Onde ele enfatiza que para solucionar problema você tem que usar ferramenta, é um procedimento a ser adotado quando você quer resolver algum problema, né? Somente dentro da indústria. Então, como se trata? O MASP é uma metodologia racional e científica voltada para a identificação e análise de problemas, bem como para a elaboração de planejamento e ações preliminares causa dos mesmos. O que é o problema? Está aparecendo bem, pessoal? O problema, ele é o resultado indesejável de um trabalho. Está aparecendo? Está aparecendo, sim. Tá. Todas as organizações e empresas, pessoal, possuem problemas que privam de obter melhor qualidade e produtividade de seus produtos e serviços. Todas, né? Por isso que tem que ter, por isso que cada dia se busca mais treinamento, se busca mais equipamento, melhorias de máquina, né? Inovação. Agora há pouco vocês viram que a LG vai deixar de produzir celular, né? É uma decisão estratégica para muita gente, choca, né? Porque, pô, tinha um LG, de repente, ninguém sabe qual foi as informações que eles tinham, de repente caiu muita venda, né? A Motorola veio aí, ficou um tempo muito fora do mercado, depois ela veio e tomou o mercado, né? Então, de repente, o celular, para a LG não tem mais importância, os caras vão focar no Smart TV, etc. Então, quais são os sintomas da existência de problema? Baixa produtividade. Se tem problema, a produtividade é baixa. Baixa qualidade do produto e serviço. Menor posição competitiva no mercado. Nós conversamos aqui no primeiro dia, na segunda-feira passada, e já faz 2 semanas que nós estamos aqui, né? Junto aqui, interagindo, e eu acredito que a cada dia foi até melhorando um pouco, porque é meio complexo, mas nós, seres humanos, nós nascemos para interagir com as pessoas, né? E quando você está em sala de aula, existe mais uma espontaneidade, né? E você, por exemplo, estou numa sala, você fica falando, e a gente tem que também saber trabalhar com isso. Porque essa questão da depressão, uma série de coisas, isso afeta muito, vai muito da mente de cada um, né? E agora vai ter a terceira onda, e a quarta, e a quinta, sabe que você nunca vai parar, né? Enfim, se a gente for deixar esses pensamentos entrar na mente da gente, aí o negócio é complexo. Então, problemas. Quais são os sintomas? Baixa produtividade, eu estou com problema emocional, minha produtividade é baixa. A baixa qualidade dos produtos, meu processo não está redondo, ele não está bem dimensionado, o fluxograma não retrata a realidade, ninguém analisa a causa raiz, isso vai se perpetuando, aquilo vai causando desânimo. E quando isso acontece, a empresa ela fica numa posição menor no mercado, né? Porque as outras vêm, porque o mundo é globalizado, então não tem para ninguém, não. Então, ou você ou não é, né? As empresas brigam entre si pelo mesmo cliente. Ainda os sintomas. Número elevado de acidentes. Eu me lembro quando eu trabalhei na Honda muitos anos atrás, muitos anos mesmo, tinha muito acidente, imprensa, de cortar a mão mesmo das pessoas, enfim, né? E aí você vai criando NR12, NR10, e vai criando sensores, né? Todas essas mudanças, pessoal, são baseadas em análise, são baseadas em método de análise de solução de problema. Aí o cara não chega de manhã e diz, eu acho que vou mudar isso aqui, vou botar um sensor aqui só para gastar dinheiro. Não, tem que ter uma justificativa, porque é investimento da empresa. Olha, antes do sensor tinha X acidente, depois do sensor tinha Y. Sei que muitos de vocês têm LinkedIn, né? E ali também tem muitas coisas interessantes. Outro sintoma de problema, desperdício. Com certeza tem desperdício na fábrica, tem desperdício na casa da gente, né? Eu falei para vocês que eu fui numa grande empresa fazer um trabalho, a gente perde 500 caixas todos os dias.
mas já acostumou que aquilo ali diz que não tem custo, mas tudo tem um custo. Quando você vai custear isso aí, fazer um levantamento, e você mostra depois que, olha, 500 caixas vezes 30 é 15 mil caixas por mês. Se a caixa for R$1, já é 15 mil, a caixa não é R$1. Entendeu? Então a gente vê que o desperdício está aí na cara da gente, a gente não consegue ver. Número elevado de horas de máquina parada. Isso aí, todas as fábricas têm isso. Todas. Se para demais, às vezes para a manutenção não atua, né? Demora a vir o pessoal da manutenção, uma reclamação geral. A gente chama a manutenção, custa 20, a gente abre o OS, porque se você começar a monitorar quanto tempo cada OS leva para ser atendida. Primeira foi 40 minutos, a segunda 1 hora, a terceira 3 horas, a quarta 5 horas. Você vai traçar um gráfico, vai estar lá embaixo, lá em cima, você vai começar a observar. E aí, por isso que o CEP é importante, porque serve para tudo. Outro sintoma, pessoal desmotivado. É problema, né? O que é desmotivação, pessoal? Pô, mas a empresa tem uma excelente comida, rota, plano de saúde, mas tem uma desmotivação, por isso que tem que trabalhar a produção, principalmente, é muita gente. Por isso que a liderança é importante, o princípio da qualidade, trabalhar com isso. O RH tem um trabalho enorme, né? E os líderes, eu estou falando agora no sentido da liderança, os supervisores e chefes, eles têm que estar atuando nesse sentido. E os líderes mesmo de liderança são pessoas que não têm posição hierárquica, mas eles atuam como líder, eles também têm que melhorar nesse sentido, né? De motivar as pessoas. Alto índice de absenteísmo, o cara falta, ele tem problema em casa, né? Às vezes tem que caminhar com o serviço social, hoje as empresas quase não têm mais isso, né? Mas, enfim, todos esses nós vimos aqui mais de 10 sintomas de problemas. Segundo o Demme, que foi um dos percussores da qualidade, William Edward Demme, nasceu em outubro de 1900, foi professor universitário, autor, palestrante, consultor de qualidade. O que ele fala? 85% das razões das falhas que comprometem a expectativa do cliente são relatados por deficiência em sistemas e processos, ao invés de falha de funcionário. O papel da administração é mudar os sistemas e os processos, ao invés de molestar o funcionário para fazer melhor. Isso é uma coisa super interessante, né? A gente não pode estar culpando as pessoas quando 80, se fosse usar o Pareto aqui, né, 80-20, aqui está 85-15. É comprovadamente que 85% dos problemas é causado por processos falhos e sistemas falhos ou deficientes. Você pode comprar o melhor sistema, mas se não treinar as pessoas não vão aprender a usar. E aí, tipo Excel, isso aí a gente tem que se esforçar mesmo para aprender. Você tem que aprender. Quando você faz 1, 2, 3, 4 vezes, aquilo entra no teu cérebro e já passa a fazer parte da tua vida. Se você gosta de ler, aquilo ali passa a fazer parte do teu erro, né? Continuando. O Demme é amplamente reconhecido pela melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi mais conhecido pelo seu trabalho no Japão. Lá, a partir de 1950, ele ensinou altos executivos como melhorar projeto, qualidade de produto, testes e venda, este último por meio de mercados globais através de vários modelos, incluindo a aplicação de métodos estatísticos. Os problemas no foco do MASP, que é uma metodologia, diz o seguinte: os problemas geram perda e afetam a sobrevivência da empresa. Se é uma empresa que constantemente tem muito defeito, as pessoas desmotivadas, baixa produtividade, não há interesse em melhorar, elas tendem a falir, né? Já acontece, né? Aqui tinha Balda Lundenberg, uma empresa foi embora de Manaus, faliu, né? E outras empresas, como dei o exemplo da CCE, que chegou a ter 10 fábricas,
e foi engolido pelo mercado porque não se reciclou, não se adaptou. A gente não acredita que as coisas vão mudar de uma hora para outra, muda, né? Não existe culpado para os problemas das empresas. Existem causas. Isso tem tudo a ver com o diagrama de Ishikawa, né? Tem que descobrir a causa. Nós estamos perdendo prejuízo. Olha, está queimando a comida. Eu, o exemplo lá do sonho da dona Sônia, porque que estava lá sem recheio? Porque eu queria aproveitar um restinho. É assim que funciona, né? Às vezes acaba a cola, não, vamos usar só esse pouquinho que dá, mas não dá, tem que ter a quantidade correta. O cara quer fazer gambiarra, quer botar band-aid no negócio e não funciona. A maior parte dos problemas é gerado pelo próprio sistema. Depois, tá aí, ó. Olha aí o verdadeiro custo. A gente só vê a ponta do iceberg, pessoal. Sucata, retrabalho, penalidade, pune as pessoas, danos, as rejeições, que são os custos tradicionais da qualidade, que são facilmente identificados. Quantos lotes tem rejeitado aí? 20 lotes. Qual foi ontem? Eu aproveitei a eficiência 95, produtividade 90 e tal, índice de rejeito 2,71. 2,71 de 100 é 2, mais de 200 já é 6, de 1.000 já é 20 e pouco, de 10.000 já é 270, de 100.000 é 2.700, de 1 milhão é... Está entendendo? É uma coisa que vai exponencial. Custo de qualidade escondido, que são difíceis de mensurar. Tempo de ciclo longo. Por que demora tanto fazer esse produto? Vamos sentar aqui para verificar, vamos analisar aqui a causa. Se a gente quer sentar mais uma pessoa no posto, vai reduzir o tempo de operação de 30 para 20 segundos. Em vez de fazer 100, vou fazer 140. Não, mas existe uma determinação que ninguém pode contratar ninguém. Mas se você fizer um estudo, mostrar lá para o diretor que tu vai pagar uma pessoa a mais e que isso vai gerar uma produtividade de 10% a 15% no produto, na produtividade, é na hora. Agora não pode chegar, não, quero uma pessoa, tem que ter justificativa, né? Outros custos que tem envolvido, muito setup, perda de venda, insatisfação de cliente, hora extra, viagem desnecessária, excesso de inventário, desgaste com o cliente, alteração de engenharia, perda da lealdade do cliente, adiamento de instalações, moral do empregado, produtividade baixa, retorno, né? Então, sempre o iceberg, a gente não diz, rapaz, isso é a ponta do iceberg. O distrito, nós estamos passando, mesmo a despeito, até me surpreendeu com aquela reportagem que eu coloquei para vocês, do faturamento em janeiro de 10 bilhões, realmente é uma coisa fantástica, né? Se manter, nós vamos bater recorde de faturamento em 2021, em plena pandemia, com muitas paradas de máquina, a se chegar aí a 120 bilhões de dólares. Seria assim 120 bilhões de reais, né? Seria assim uma coisa fantástica, né? Isso prova o quê, pessoal? A produtividade ela vem aumentando. Por que vem aumentando? Porque vem se reduzindo os problemas. E o que reduz problema? Análise, aplicação de métodos científicos, conhecimento de processo, motivação, treinamento das pessoas, habilidade, competência, valorizar as pessoas certas, promover as pessoas corretamente, né? Continuando. O MASP se baseia na obtenção de dados que justifiquem ou comprovem fatos previamente levantados e que comprovadamente causem problema. Então, tem que fazer o levantamento de dados. Nós falamos desde a primeira aula que essa coleta de dados tem que ser confiável, porque você vai trabalhar baseado nesses dados. Se eles não tiverem sido coletados corretamente, nós vamos ter números falseados, e o resultado vai ser, não vai retratar a realidade. A análise trata o uso de conceitos e técnicas estatísticas, como a definição do tema do estudo, foco na população, entre outros. O MASP é uma peça fundamental para o sucesso da implementação, eficiente e eficaz das ideias e propostas dos envolvidos no processo de equacionar e resolver os problemas. Esse MASP é um treinamento separado, né? Mas isso faz parte das ferramentas.
uma visão mais abrangente. Os dados, pessoal, eles têm que ser feitos, primeiro, coletados, depois, analisados, depois, agrupados. Eu vou agrupar o que é dimensão, o que é tolerância, o que é qualitativo, quantitativo, posso misturar as bolas. Depois eu vou estratificar. Eu tenho lá os dados do dia todo, eu vou dividir aquilo por hora, né? Eu vou dividir por turno, dividir por semana, aí para que eu comece a atacar através do quê? Do diagrama, analisando as causas, a partir do momento que eu analiso, entendeu? Então, dado coletado, analisado, agrupado, estratificado e apresentados de maneira que apresentem como informações. Só um minuto, que caiu aqui. Os dados eles têm que ser apresentados como informações. Tem que ser tratado para que eles possam chegar lá com uma informação, né? Os dados sem ser tratados, ele não tem sentido. O ciclo do MASP, pessoal. Mudança na atitude, mudança na organização, mudança no conhecimento, controle demonstrativo, novo nível, mudança no resultado, né? Então, há uma melhoria. O MASP é um processo de melhoria que apresenta as 8 etapas, sendo que cada uma delas contribui para a identificação dos problemas e a elaboração de ações corretivas e preventivas para eliminá-los ou minimizá-los. Esse método auxilia o gerente na solução de problemas, fornecendo subsídios para analisá-los e priorizá-los, identificando situações que não foram bem definidas, exige atenção. O MASP estabelece rápido controle das situações e planeja o trabalho que será realizado, apresentando respostas que ajudam na priorização de problemas que exigem atenção e dividida em partes para ser analisado. O método propõe a seguinte ordem das 8 etapas. Primeiro, identificar o problema. Segundo, analisar a característica. Terceiro, determinar as causas principais. Quarto, fazer um plano de ação. Quinto, agir para eliminar as causas. Sexto, verificar se houve eficácia naquela ação tomada. 7, padronizar. Olha, aqui é feito nessa linha, dessa forma, está padronizado a partir de hoje. Esse é o novo procedimento. 8º, recapturar as atividades desenvolvidas e planejar o futuro. Então, etapa 1, identificar o problema. Você vai fazer o quê? Escolher o problema, ver o histórico, mostrar perdas atuais, os ganhos que podem ter, fazer análise de Pareto, que demonstra a frequência das ocorrências de maior para o menor através de gráfico, e nomear responsáveis. Na etapa 2, que é a observação, descoberta das características do problema através de coleta de dados, cronograma, orçamentos e métodos. Na parte de análise, vai definir as causas mais prováveis, que são as hipóteses, né, e verificar as hipóteses. O plano de ação vai elaborar a estratégia, elaborar o plano para o bloqueio e revisão de cronograma e orçamento final. Quando você vê um lote não conforme com a primeira ação, é separar aquilo ali. Depois tem que ter um plano para tratar. E depois que é tratado, tem que ter um plano para evitar que ocorra aquilo ali. A etapa 5, execução do plano. A etapa 6, verificação, comparação e resultado, listado dos efeitos secundários, verificação da continuidade ou não do problema. Na padronização, educação, comunicação, treinamento, acompanhamento da utilização e a conclusão. O MASP certamente pode ser utilizado para melhorar não só problemas pontuais da sua empresa, como para orientar a melhoria contínua de processo e talvez até mesmo as tratativas de não conformidade. Com disciplina e estruturação, o método poderá trazer grandes benefícios e aumentar os resultados dos seus processos. Quais são as técnicas utilizadas pela essa filosofia chamada MASP? Brainstorm, que é a ferramenta da qualidade utilizada junto com o diagrama de Chikawa. Coleta de dados, folha de verificação.
análise de correlação e regressão, que é o diagrama de dispersão, gráfico sequencial, histograma, fluxograma, diagrama de causa e efeito, distribuição de frequência, curva de Gauss, probabilidade da curva normal, capacidade dos processos, CP, CPD, CPE, CPK, cartas de controle, modelo de matriz de relação, diagrama de Pareto, métrica do 6 sigma, que é o DMAIC, e o FEMEA, né? Então, são essas técnicas que o MASP trabalha para eliminar problema. E você vai até o fim do problema, pessoal. E, com o tempo, todo mundo vai ter que viver essa nova cultura. Não dá para ensinar para todo operador isso, mas, com certeza, dá para fazer palestras, implementar o 5S, e as pessoas vão se inteirando, se motivando a buscar conhecimento. E vocês sendo os multiplicadores dessas técnicas dentro da empresa. A pesquisa, a coleta de dados históricos deve ser feita de forma confiável. Tem que ter histórico. A partir desses dados, os caminhos da solução dos problemas são priorizados. Baseado em uma sequência lógica fundamentada em fatos e dados, tem por objetivo localizar a causa fundamental dos problemas. Deve ser uma prática gerencial sistemática, documentada e acompanhada periodicamente nos vários níveis da empresa, né? E aí a gente vê o quanto o MASP ele é importante, né? Vocês viram aí como o método MASP ele utiliza das ferramentas. Agora vamos passar aqui deixa eu abrir agora aqui dar uma geral aqui nas ferramentas todas, né? A gente relembrar então, o que a gente viu, pessoal? No começo, nós vimos o quê? A qualidade total é uma técnica de administração multidisciplinar, né? Programas, ferramentas e métodos no controle do processo de produção das empresas, que visa obter o quê? Bens e serviços pelo menor custo e melhor qualidade, para atender os clientes. Depois aprendemos que ela surgiu na década de 50 e 60 e superou aquele pensamento antigo de que o problema era só unicamente da produção. Essa filosofia se fundamentou no desenvolvimento da aplicação de conceitos, métodos e técnicas, que passou a pensar a qualidade como um sistema integrado. Premissa básica enfatiza que o sucesso de uma organização é resultado do nível de qualidade que ela oferece ao cliente, integrando a produção e todos os processos que lhe dão suporte. Para obter resultado expressivo, todo e qualquer tipo de negócio precisa acompanhar constantemente como são realizadas, né? Identificar os gaps e resolvê-los. Todo esse processo é essencial, é nesse contexto que entra as ferramentas que são utilizadas fortemente nas organizações. As ferramentas são utilizadas para mensurar e analisar os processos da empresa, com o intuito de determinar resoluções direcionadas aos problemas identificados. É importante saber que os gestores que fazem parte da empresa podem, caso queiram e achem necessário, utilizar uma ou todas as ferramentas juntas, mas antes disso é preciso avaliar o contexto para que não gere ainda mais trabalho. E aí entramos no fluxograma de processo, onde a gente viu a primeira ferramenta, onde é desenhado ali cada etapa do processo, onde tem o início, tem ponto de decisão, tem um fim, o que cada atividade dessa tem de característica, especificidade. Primeira ferramenta, representa por meio gráfico que apresenta os passos e etapas do processo. Ele é utilizado com a finalidade de desenhar os processos, indicando de forma visual cada uma das suas etapas, como início e fim. E as atividades são realizadas nesse momento. O fluxo contínuo que acontece. Por ter como principal objetivo a identificação das etapas, o fluxograma tem suas operações representadas por meio de figuras geométricas,
Permite ao gestor uma visão ampla dos processos, possibilitando visualizar os gaps que existem e elaborar estratégia. Depois, diagrama de Ishikawa, famoso espinha de peixe. Todo problema tem uma causa, né? E aí esse exemplo aí, método, mão de obra, máquina, operador, né? Aqui no caso, postura desalinhada. Tem que olhar nessas várias abrangências, né? O que está causando de mão de obra que pode estar causando esse problema? O que o método está influenciando? O que o ambiente está influenciando? Isso seja uma forma de você ver com outros olhos. Por meio de uma estrutura gráfica, esse diagrama apresenta as causas e os efeitos que um problema pode ocasionar, também conhecido como diagrama espinha de peixe, né? Essa ferramenta é uma opção extraordinária para os gestores que desejam compreender de forma mais aprofundada que o efetivo negativo pode causar em um processo. O diagrama do Ishikawa é elaborado a partir do levantamento de categorias macro que se divide em categorias menores, para assim que seja possível encontrar a causa raiz. Geralmente, esse levantamento é feito a partir de reuniões com a equipe, que em todas apontam as possíveis causas geradoras do problema, em determinado processo, e em seguida elaborado o diagrama. Depois, vimos a folha de verificação. A folha de verificação é uma lista contendo os itens necessários para que gestores e equipes consigam se certificar sobre as condições relacionadas ao serviço, produto, processo, ou para se certificar sobre o cumprimento de determinada tarefa. Alguns passos e etapas são determinados conforme vão sendo cumpridos, estes são assinalados, e à medida que são realizados, avaliados. Essa ferramenta consegue otimizar o tempo e evita o retrabalho, além de ser um documento que forneça uma análise de dados. Também pode ser conhecida como checklist, trata-se de uma ferramenta que, apesar de simples, é de grande auxílio dentro das empresas, pois ela contribui para que os gestores e profissionais responsáveis pelos processos possam acompanhar tudo que já foi e o que precisa ser feito. Pois entramos no diagrama do Pareto, de Pareto 80-20, onde a gente aprendeu que se trabalhar a maior causa, você reduz as maiores causas, geralmente as duas ou as três maiores causas, você já reduz 80% dos efeitos, né? Trata-se de um gráfico de frequência, onde se aponta na vertical a quantidade de vezes que dá um determinado defeito e se traça uma linha de percentual acumulado para chegar à conclusão de quanto isso está influenciando, né? Porque quando você faz um percentual acumulado, você já sabe que, por exemplo, no item 1 com o item 2, você já está atingindo 60%. Facilita visualmente a tomada de decisão e identificar que ação você vai tomar para eliminar as maiores causas que estão ocasionando o defeito. Refere-se a um recurso gráfico capaz de estabelecer uma ordem. É bom lembrar sempre que o Pareto sempre é do maior para o menor. Isso permite que a organização consiga identificar quais problemas merecem prioridade na ação. Foi criado por Joseph Juran. O diagrama de Pareto explica que 80% das consequências e efeito tem 20% das causas, né? Analisar as principais causas relacionadas à não conformidade, também investigar se tudo que cada profissional faz no dia a dia está trazendo resultado positivo ou não. Aí entramos no histograma, né, pessoal? O que é o histograma? Mais ou menos tem uma similaridade um pouco com a carta de controle, né? O que é o histograma? É uma representação vertical de amostra, onde você calcula ali pela quantidade de amostra, tem um monte, uma tabela cheia de números, e você vai lá e vai fazer, criar intervalo de classe. Então, por exemplo, nesse exemplo, no intervalo de 4,75 a 5,75, tem aproximadamente 1. No intervalo de 5,75 a 6,75, tem 11. E no intervalo de 6,75 a 7,75, a mesma quantidade, assim sucessivamente, né? Então, se divide em classe aqueles números de uma forma de que a gente vê as tolerâncias, aqui de cima está aqui, ó, limite inferior
é uma carta de controle aproximadamente, né, tem a mesma configuração, não para analisar dados como é feito na carta, mas no sentido de observar se está dentro do limite, a gente verifica aí, por exemplo, que aí o limite inferior é 7 até 15, o que está fora disso aí é defeito, né? Já na carta de controle, se esses pontos aqui que está fora do superior e antes do inferior, a gente já teria que ter um plano de ação, um registro na própria carta dizendo, ó, deu 15,75 porque foi uma causa especial, foi tratado dessa forma e na próxima hora esse problema não pode mais ocorrer, né? Então, histograma, gráfico de barra, distribuição de frequência é apresentar a intenção da ferramenta, é analisar o comportamento de determinada atividade, né? O histograma também é conhecido como gráfico de distribuição de frequência, contribui para que o responsável pelo processo consiga compreender melhor os casos relacionados à quantidade de produtos que estão em não conformidade e também a dispersão de medidas. Outro contexto, o histograma se encaixa bem quanto às variáveis quantitativas e que pedem algum tipo de mensuração, como peso, largura, comprimento, tempo, volume, entre outros. Aí entramos no gráfico de dispersão, que a gente viu que existe o quê? Uma relação, uma correlação entre a variável x com a variável y. Se toda vez que eu mexo no x, afeta no y, né? De repente, isso é uma análise. Eu tenho aqui peso e eu verifico que eu marco aqui, o cara de 140 quilos, ele tem 1,62 de altura. E aí eu vou ver depois, conforme os pontos que eu estou plotando no gráfico, se tem uma correlação, se tem uma linha de crescimento, se eles estão próximos da média, se eu consigo traçar uma reta, ele está de forma positiva. Se tem uma reta no sentido descendente, ele tem uma correlação negativa. Se os pontos estão muito dispersos, não existe correlação. Então, não há correlação entre as variáveis. Nós até falamos que, de repente, a espessura de um cabo pode estar relacionada com o aumento de defeito dentro do processo, a espessura de uma peça, enfim, né? Mas é usado para medir isso aí. Gráfico de dispersão correlação é verdadeiramente extraordinário para aqueles que querem verificar se uma relação de causa e efeito realmente tem sentido. A partir desta análise, tem a possibilidade de eliminar qualquer interferência ou interpretação que seja equivocada, porque você vai ter a garantia de dizer, olha, realmente tem uma correlação, então não tem correlação nenhuma no problema que está acontecendo. A ferramenta permite a identificação da relação entre duas variáveis e o objetivo é verificar a intensidade de uma variável. Para que seja elaborado o gráfico, se baseia em duas variáveis, a variável independente e a dependente. E, finalmente, cartas de controle, né? Que foi bastante proveitosa também. E tem aí o limite superior, tem uma série de contas, de regras, de fórmula, mas ela é fantástica, porque nos dá uma visão do processo, né? Permite que você olhe aqui e você vê uma carta de controle. Imagina, pessoal, você está lá tendo prejuízo na tua venda, no teu comércio. Tu vendeu R$10, ontem tu vendeu 20, outro dia tu vendeu 50, aí tu vendeu 0, vendeu 5, mas tu bota numa carta de controle e observa, aquilo vai dar um choque em você, que você vai visualizar uma coisa que através de uma tabela você não consegue ver. Monitora quanto o processo é estável e a intenção é verificar se a atividade está sob controle. Sua representação ocorre de forma gráfica e ajuda o gestor que está utilizando a ferramenta a visualizar o processo de uma forma geral e as possíveis variáveis relacionadas a ele. Também conhecida como gráfica de controle, a carta de controle tem como objetivo contribuir para que haja uma identificação estatística dos desvios e também das modificações inesperadas que vêm acontecer. No que diz respeito especificamente ao gráfico de controle, ela apresenta os seguintes elementos. Linha superior de controle, que aponta o limite máximo de controle, linha inferior, que é o limite mínimo, a linha central, que é a média, que é importante salientar que sempre é bom que as medidas encontradas estejam próximo da média, que comprova que o processo está sob controle,
e está próximo, tudo que está sendo produzido está saindo dentro das especificações. E aqui encerra. Então, a gente conclui, né? Concluímos aqui dando um resumo geral de todas as ferramentas, né? Vou disponibilizar para vocês depois aí essas apresentações, né? E quero agradecer a oportunidade, né? Nessa nova forma de trabalhar, nesse novo momento que estamos vivendo aí. E dentro do possível, se possível for, gostaria de fazer uma visita aí pessoalmente para a gente conhecer o processo, observar, né? Interagir mais, né? E verificar aí o quanto vocês, que já devem, com certeza, já utilizar parte desses conceitos, e que se comece um novo tempo a partir do antes e o depois, né? A gente faz isso também nos projetos Green Belt e Black Belt. Antes, nosso processo era X, e depois ele passou para ser X mais 1. Né? Isso é fundamental, pessoal. Tudo que é medido pode ser melhorado. Então, fica aberto aí. Alguém quiser falar alguma coisa, sou todo ouvidos. Obrigado, mestre. Eu quero agradecer, né, aí os conhecimentos teóricos, e será bastante proveitoso nessa visita, uma prática, né? No real, que é para a gente ver o resultado mesmo no real. Foi muito bom, eu agradeço aí, entendeu? Revi muitas coisas que eu já tinha até esquecido, entendeu? E eu agradeço aí de coração. Um abraço para você aí, foi um prazer aí, parceiro. Obrigado, Enilson. Então, pessoal, já se aproximamos aqui do 21h35. Quero desejar a todos uma boa noite, né? Agradecer aí a confiança, a colaboração, a presença, né, das pessoas, e fico no aguardo de poder visitá-los aí nas suas empresas, tá bom? Então, boa noite, um bom final de semana e até uma próxima vez, se Deus permitir. Boa noite, mestre. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Oi. Pode falar. Nós desejamos boa noite, mestre. Tá ok. Boa noite, então, a todos. Professor, obrigado aí por tudo aí. E que essas ferramentas que a gente aprendeu aí, da qualidade, possa contribuir mais ainda no nosso dia a dia. Ok, obrigado. Obrigado a vocês também pela participação. André, olha só, mano. Então,